Para começar, a Bíblia, ela, quando se refere ao ser humano, ela não usa linguagem científica ou muito exata. O que eu quero dizer é que quando a Bíblia fala de nós, sempre fala à luz do nosso relacionamento com Deus. A Bíblia, os autores bíblicos, eles estão mais preocupados em descrever o nosso relacionamento com Deus e com o mundo e as outras pessoas do que nos dar uma visão científica da composição do homem, do que é que ele é feito, de quantas partes e o que é que essas partes significam. O que eu quero dizer é que a Bíblia se refere ao ser humano como um todo, às vezes usando a palavra alma, a palavra espírito, mente, coração, corpo. Ou seja, a Bíblia não faz uma distinção ontológica, eu quero dizer com isso, que tem a ver com o ser, não é? A Bíblia não faz uma divisão muito clara a respeito dessas partes, como se o homem fosse assim, feito de 3 partes, ou 2 partes, ou 4 partes, né? Na verdade, eu creio que quando a Bíblia se refere ao homem, se refere à alma do homem, ao espírito do homem, ao coração do homem, à mente do homem, ao corpo do homem, ela faz isso de maneira inteira, descritiva, não separando uma parte da outra, né? Temos que lembrar que essa ideia de separação ou dicotomia entre corpo e espírito e alma, isso vem da filosofia grega, particularmente daquela dicotomia que Platão introduziu no pensamento da época entre a matéria, que seria intrinsecamente má, e o espírito, que seria bom. Nós não podemos aceitar nenhuma teoria a respeito do homem que divida o homem, que olhe para o homem como sendo composto de partes que são distintas entre si. Então, essa é a primeira observação que eu faria, viu, Denis, aí em resposta ao nosso consulente. A Bíblia, ela não devemos procurar na Bíblia uma descrição do homem como se ele fosse feito de partes. E a pergunta do nosso ouvinte é se essa parte espiritual do homem, que ele chama de alma e depois de espírito, qual vai ser o destino delas, tanto na salvação como na condenação. Bom, eu vou começar dizendo que eu não creio nessa distinção entre alma e espírito. Na verdade, há uma longa tradição dentro da igreja cristã que considera que o homem tem 3 partes, corpo, alma e espírito. Esse pessoal é chamado de tricotomista. E essa ideia ela foi mais defendida por um teólogo chamado Irineu, no início do período pós-apostólico. E depois um outro chamado Apolinário de Laodiceia, do século IV, defendeu extensamente essa ideia. Irineu chegou ao ponto de dizer que o descrente tem somente corpo e alma. E quando ele se converte, o Espírito Santo cria o espírito nele. É uma coisa para a qual a gente não tem a menor base bíblica, né? Perfeito. O homem é o que ele é desde o seu nascimento. Quando a gente se converte, Deus não cria um elemento novo da nossa personalidade, né? A Bíblia fala de regeneração, fala de novo nascimento, mas nunca de adição de alguma coisa, algum elemento novo na nossa personalidade. E nos dias de hoje, tem muita gente que defende a tricotomia, né? Talvez os mais influentes sejam a Watchman Nee e também a popular Bíblia de Scofield, que é muito ligada ao dispensacionalismo, né? Ensina a tricotomia. A minha posição, eu responderia aí ao nosso ouvinte, eu me inclino mais a ver o homem como um todo, apenas considerando que ele pode ser descrito em termos da sua natureza física e da sua natureza espiritual. Para mim não há distinção entre alma e espírito. Eles são a mesma coisa, são termos que a Bíblia usa para se referir à natureza espiritual do ser humano, em distinção à sua natureza material. Eu vou dar aqui algumas evidências bíblicas, Denis, do que eu estou dizendo. Primeiro, a Bíblia descreve o homem tanto como alguém que é corpo e alma, como alguém que é corpo e espírito. Aqui, por exemplo, eu me lembro de Mateus 10, 28, quando Jesus diz: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E aí Paulo diz, veja só, matar a alma. E aí Paulo, aqui Jesus, antes de entrar em Paulo, aqui Jesus está fazendo uma contraposição entre corpo e alma, não é?
Mas aí Paulo diz em 1 Coríntios 7,34: a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do mundo, de como agradar ao Senhor, assim no corpo como no espírito. Então você vê que tanto faz dizer corpo e alma, como corpo e espírito na Bíblia. E também tem muitas passagens da Bíblia que se referem à dor que a gente sente, às emoções, tanto na alma como no espírito. Por exemplo, o texto mais conhecido é aquele de Lucas, quando Maria diz que a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Você vê que ali alma e espírito são usados como sinônimos, não é? Ali é um paralelismo. Correto. Eu poderia lembrar aqui passagens que falam da salvação tanto da alma como do espírito. Por exemplo, lá em Tiago 1,21, Tiago diz assim: acolhei com mansidão a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Mas aí em 1 Coríntios 5,5, Paulo diz que aquela pessoa fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Você vê, tanto falar da salvação tanto da alma, como também na salvação do espírito. E também a gente pode lembrar que a morte é descrita como a partida da alma, tanto da alma como do espírito, do corpo. Por exemplo, aqui em Gênesis 35:18, ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. E aqui, primeiro livro dos Reis 17:21, e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. Essas passagens falam aqui da alma saindo do corpo, como no momento da morte. Mas mais adiante você vê Jesus dizendo na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, realmente a Bíblia não faz distinção entre alma e espírito. São expressões que são usadas para referir a nossa natureza espiritual, não é? Então, quando nós somos salvos corpo, alma, espírito, mente, coração. E quando uma pessoa é condenada, ela é condenada em todas as suas dimensões. Quando uma pessoa morre, o seu corpo, o seu elemento material, ele fica na terra, e a sua parte espiritual, que é chamada tanto de alma como de espírito, ela vai para a presença de Deus. Os que morrem, eles estão em espírito ou em alma, já na presença de Deus, aguardando a ressurreição dos mortos, e aí então voltando a ser pessoas completas. Essa é a resposta. Qual é o seu comentário final, pastor? O que importa não é tanto fazer uma distinção entre espírito e alma, mas é cuidar que o nosso interior esteja purificado pelo sangue de Jesus e que nós estejamos andando em comunhão plena com Ele. E lembrar que a salvação é completa e que atinge o homem todo.